Lewis Hamilton e Charles Leclerc surpreenderam o paddock durante o fim de semana do Grande Prêmio do Japão, mas não com uma ultrapassagem espetacular ou com um pódio decidido por chegada foto final. Desta vez, foram as suas vozes, e não os seus tempos de volta, que enviaram ondas de choque por todo o mundo da Fórmula 1. No calor da corrida, com a estratégia se desfazendo e o SF25 não cumprindo com as expectativas de desempenho, ambos os pilotos da Ferrari recorreram ao rádio da equipe com uma franqueza rara, expressando o tipo de frustração crua que só aparece quando as expectativas e a realidade divergem. Esse não foi apenas um momento de irritação, foi um reflexo de algo mais profundo que acontecia dentro da Ferrari. Um crescente distanciamento entre pilotos e engenheiros, ambição e execução, potencial e resultados. 3 corridas na temporada de 2025. E a Ferrari, uma equipe que deveria estar em ascensão, já está presa em modo de crise e agora a pressão está fervendo. As mensagens de rádio vazadas de Suzuka contam uma história muito mais reveladora do que qualquer comunicado de imprensa poderia contar. No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça nos detalhes do que deu errado para a Ferrari no Japão, desde o pedido de esclarecimento de Hamilton até a resposta severa de Charles Leclerc às instruções dos engenheiros. Vamos destrinchar cada palavra das agora infames trocas, o déficit de desempenho que as desencadeou e como esses incidentes estão alimentando uma narrativa crescente de que a Ferrari está, mais uma vez, perdendo seu rumo. E antes de prosseguirmos, certifique-se de dar um joinha para este vídeo, inscrever-se no canal e ativar todas as notificações para que você não perca nenhum reviravolta neste drama em desenvolvimento, porque o que estamos prestes a revelar pode marcar o início de algo muito sério dentro da Maranello. Agora vamos começar com o que foi realmente dito durante a corrida em Suzuka. Hamilton, lutando com o ritmo e aparentemente deixado no escuro, pediu ao seu engenheiro de prova um feedback crítico, dizendo que gostaria mesmo de ter alguma informação sobre onde estava lento. Amigo. A resposta foi vaga. Voltas 8, 9, 13 e 14. Mas Hamilton não ficou satisfeito e retrucou, perguntando: Ok, mas quanto? Me informe. Seu tom estava composto, mas claramente frustrado, pois isso não se tratava de culpar a equipe, mas de não ter as ferramentas para competir em paralelo. Charles Leclerc estava envolvido em sua própria batalha, não com um carro rival, mas com sua própria garagem, e ao receber uma diretiva para alterar um ajuste na frenagem do motor do seu carro, o funcionário retrucou, dizendo que ele já havia sido avisado de que não fazia aquilo por um motivo. Foi um raro momento de desafio de um piloto conhecido por sua paciência, e um sinal claro de que ele sentia que os conselhos dados não refletiam o que estava acontecendo na pista. Esses momentos no rádio não foram reclamações isoladas. Foram o último de uma série de problemas que vem afetando a Ferrari desde o início da temporada, depois de terem sido desclassificados na China devido ao desgaste excessivo da placa e de terem sofrido uma atuação desastrosa na Austrália. A equipe esperava se recuperar no Japão, mas, em vez disso, Suzuka apenas destacou as limitações do SF25. O carro continua sofrendo com uma janela de configuração estreita, sensibilidade à altura do solo e uma falta de força descendente comparado à Red Bull e à McLaren, que terminaram em 4º lugar, descrevendo sua corrida como irritante e lamentando estar completamente sozinhos, incapazes de desafiar os concorrentes ao pódio, apesar de terem executado uma corrida limpa, sem grandes erros, encerrando o Grande Prêmio 16 segundos atrás da liderança. E esse tipo de diferença, em um circuito onde a Ferrari já foi excelente, é revelador. Leclerc afirmou que a equipe acertou o equilíbrio, mas o desempenho simplesmente não estava presente, enquanto Hamilton lutou para entrar no top 6 e acabou se contentando com a 7ª posição. Após a corrida, ele confirmou algo que vinha sendo sussurrado no paddock por semanas.
Um dos componentes do seu SF25 vem apresentando desempenho inferior desde o início da temporada, e a Ferrari identificou o problema apenas recentemente. Ele afirmou que estava realmente esperando que, quando aquilo fosse resolvido, começaria a obter resultados um pouco melhores. Essa revelação levanta sérias questões, pois como uma equipe do calibre da Ferrari permite que uma falha de desempenho persista por 3 finais de semana inteiros antes de ser devidamente corrigida? A profundidade da atual crise da Ferrari vai muito além de um único resultado decepcionante, é sistêmica e está se tornando mais evidente a cada grande prêmio que passa. Enquanto as manchetes podem se concentrar na frustração de Hamilton ou na decepção de Leclerc, o que acontece por trás dos panos é uma combinação de fragilidade técnica, filosofia de desenvolvimento falha e uma preocupante ruptura na confiança operacional. Comecemos pelo carro, pois o SF25 deveria representar o retorno da Ferrari a um bom desempenho, um design inovador com melhor equilíbrio, mais força descendente e uma plataforma aerodinâmica mais previsível. Mesmo assim, apenas 3 corridas na temporada já estamos vendo sérias preocupações quanto à sensibilidade à altura do solo, desgaste da placa. E agora um componente com desempenho inferior no carro de Hamilton que aparentemente passou despercebido durante os testes e as imediatas rodadas iniciais. Isso não é apenas um problema de configuração, é uma falha no controle de qualidade e na comunicação interna. E se uma peça estava consistentemente apresentando desempenho abaixo do esperado por 3 finais de semana, isso levanta a questão de quão rigorosas são as verificações internas da Ferrari e quão de perto estão comparando os dados dos pilotos. E não termina aí, há também a questão da estabilidade traseira, pois ambos os pilotos, em momentos diferentes, comentaram sobre uma tração imprevisível durante a aceleração, algo que surge de um descompasso entre a aderência mecânica e a carga aerodinâmica. Essa instabilidade não só torna o carro mais difícil de conduzir, como também reduz a confiança. E quando os pilotos não podem confiar na traseira do carro, não conseguem extrair desempenho na classificação ou gerenciar os pneus de forma eficaz durante uma corrida. Depois vem a estratégia, e a Ferrari mais uma vez mostrou sinais de indecisão e de um pensamento reativo em Suzuka, pois a escolha de pneus para Leclerc foi lógica, começando com pneus médios e depois mudando para pneus duros, mas não houve agressividade tática, nenhum corte inteligente, nenhuma tentativa de dividir estratégias para pressionar a McLaren ou a Red Bull, e em vez disso, eles correram de forma conservadora e terminaram de forma distante em 4º e 7º, para uma equipe que persegue pódios e vitórias e simplesmente maximizar pontos parece mais uma limitação de danos do que ambição. E talvez o mais preocupante de tudo seja a falha de comunicação entre o muro de pits e o piloto, pois as mensagens de rádio vazadas entre Hamilton e Leclerc com seus engenheiros não foram apenas embaraçosas, foram reveladoras, com Hamilton perguntando onde estava lento, amigo, seguido por respostas vagas sobre os setores, e depois tendo que insistir. Ok, mas quanto? O que demonstra uma falta de clareza, já que os pilotos precisam de feedback acionável em tempo real. O fato de Hamilton ter que insistir no meio da corrida mostra que há algo errado na forma como as informações estão sendo priorizadas ou transmitidas. A mensagem de Leclerc foi ainda mais reveladora quando, ao ser instruído a ajustar a frenagem do motor, ele retrucou que já lhe fora dito que não fazia aquilo por um motivo. E isso não é apenas uma frustração momentânea. É um piloto que se sente ignorado ou incompreendido. E quando 2 pilotos de classe mundial, um 7 vezes campeão e o outro, o garoto dourado de longa data da Ferrari, parecem estar desconectados de seus engenheiros no mesmo fim de semana, é preciso se perguntar onde está a liderança. A observação de Jacques Villeneuve corta até o cerne do problema, pois Hamilton não apenas chegou à Ferrari, ele assumiu a dinâmica da equipe, e embora isso possa soar duro,
reflete uma mudança de energia dentro da escuteria. Hamilton comanda a atenção, traz décadas de experiência, uma maneira diferente de trabalhar e uma presença que inevitavelmente remodela a hierarquia interna. E se esse sentimento de mudança, como sugere Naomi Schiff, é sentido, então não estamos apenas diante de um problema técnico ou tático, mas de uma possível crise de identidade dentro da Ferrari. Esta é uma equipe em uma encruzilhada, pois o SF25 carece do desempenho para igualar a Red Bull ou a McLaren. Suas operações de corrida ainda são reativas demais. Sua comunicação está se rompendo em situações de alta pressão e agora, seus dois pilotos de primeira linha estão mostrando sinais visíveis de insatisfação, não entre si, mas com as ferramentas que lhes são fornecidas. Se a Ferrari não agir rapidamente com atualizações claras, uma coordenação mais estreita e um restabelecimento da confiança dentro da garagem, essa não será uma campanha pelo título, será apenas mais uma temporada do que poderia ter sido. Conte nos comentários o que você acha que a Ferrari precisa consertar primeiro, se é o carro, a equipe de estratégia, a comunicação, ou se é tudo isso junto. E se você está apreciando esse tipo de análise aprofundada, não se esqueça de dar um joinha para este vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações para que você nunca perca uma única reviravolta. Porque se essa tensão interna continuar a aumentar, as consequências podem ser muito maiores do que apenas algumas explosões no rádio, podendo até moldar todo o futuro da Ferrari.